Só um pouco mais. Só um pouquinho mais. Às vezes essa palavra, essa pequena frase revela algo que está em nosso coração. Mal interpretada, ela pode ser usada para nos acusar e nos afastar da paz, da alegria, da completude possível em Jesus Cristo, daquilo que o Evangelho faz em nós. Quero contar duas rápidas histórias. Uma é de um dos meus filhos. Houve um momento em que todos os lugares que nós íamos, ele queria comprar algo. Ah, mas só uma lembrancinha, mas só um docinho, então só uma bala. Mas ele se sentia, bem entre aspas, satisfeito apenas quando conseguia comprar alguma coisa. Ou achava que se sentiria satisfeito. E então ele recebia aquilo e ele se tornava ainda mais insatisfeito. E em todos os lugares que íamos, em todas as situações, ele queria um pouquinho mais. Mas só um pouquinho, só um pouquinho. Quem aqui já assistiu Tio Patinhas? É uma história um pouquinho mais antiga, né? Para nós mais velhos conhecemos, os mais novinhos não. Mas a história do Tio Patinhas, ele vivia correndo atrás de aumentar a sua fortuna. Ele já tinha muito dinheiro. E a alegria dele era encontrar ali um cofre de tesouro, onde ele guardava o seu dinheiro, onde ele conseguia mais, e ele conseguia. Mas sempre tinha alguém roubando a sua riqueza, sempre tinha alguém roubando o seu tesouro. E ele encontrava insatisfação, tristeza e desespero. Mas ontem, sempre dias que antecedem dias comemorativos, é um dia de mistos de emoções para mim. Por algumas razões. Primeiro que os nossos parentes estão fora da cidade, então a gente quer estar junto com o pai, com a mãe, etc, etc. Mas principalmente porque como pastor nós temos contato com as pessoas. E diante de um auditório como este, de pessoas que estão aqui presentes ou não, nós temos pessoas das mais diversas situações. E esse negócio do comércio e essa questão toda que se institui de dia disso, dia daquilo outro, muitas vezes revela um problema, revela uma situação que pode ser tratada com as Escrituras. E ontem, não foi só uma ou duas pessoas que eu conversei, e passaram um dia chorando, passaram um dia com dor, ou porque acabaram de perder uma mãe, ou porque a mãe não é presente, ou porque a mãe só usa, situações das mais diversas possíveis. E se eu pudesse, eu acho que eu pegaria cada uma dessas pessoas, e então levaria todas elas para minha casa, e celebraríamos o Dia das Mães juntos, para que ninguém sofresse, ninguém tivesse dor. E eu confesso que eu tentei confabular e pensar algumas coisas, e tentar fazer algumas coisas, e aí o Senhor me lembrou da palavra que eu ia pregar hoje. E dessa minissérie que nós começamos aqui hoje, sobre contentamento, como aprender o contentamento, ou passos práticos para aprender o contentamento. Sempre haverá algo, sempre vai existir algo em nossas vidas que tentam roubar o nosso contentamento, que tenta tirar de nós aquilo que poderemos viver com o Evangelho, com a presença de Jesus. Diferente da situação do Tio Patinhas, diferente da situação daqueles que, infelizmente, eu me compadeço de verdade, não falo essa palavra aqui como alguém que não sente isso, mas diferente daqueles que hoje não podem desfrutar da mãe presente, ou de uma mãe que seja exemplo para a sua vida, diferente da situação de você, mãe, que hoje não celebra o Dia das Mães porque seus filhos não colaboram para que hoje seja um dia festivo, diferente de todas essas situações, eu sou convocado, eu sou convidado como você. Não é o texto base de hoje, mas eu quero citá-lo porque eu acredito que ele norteia toda essa pequena série. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: não digo isso por necessidade, mas porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar debaixo, sei estar abatido, sei também estar em abundância, sei, diante de todas essas situações, lidar com o descontentamento. Então tentei resumir aqui estes versículos, o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi o contentamento. Essa é a principal frase, essa é a principal palavra. Em todas essas situações, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que eu e você, nós estamos contentes com o que temos? Ou como crianças birrentas em um mercado pedindo algo que não a recebe, esperneia, se joga no chão, dizendo quero, quero, quero. Sejamos sinceros. Quantas vezes no decorrer desta semana você esperneou, se jogou no chão diante de Deus,
diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos, diante de outros. Como adultos, às vezes nós nos esperneamos, nós gritamos e fazemos birras diferente. Eu ia dizer de forma mais madura, de forma mais polida, mas não é nada polida e não é nada maduro. É pior, porque uma criança que está aprendendo as coisas com a vida, até que se entende esse processo, mas nós não. Você já aprendeu o contentamento? Queridos, a maior razão pela qual as pessoas estão adoecendo de causas de doenças mentais, ou melhor, bem entre aspas, doenças mentais, e aí tem uma boa discussão e muita coisa para ser estudada a respeito disso. Mas o descontentamento, a falta de aprender o contentamento em Deus, nos leva a grandes problemas espirituais, a grandes problemas físicos. E quem sabe, às vezes, bem poucas vezes, até desencadeia ou pode desencadear algum problema mental. A questão é, será que eu e você estamos desfrutando da vida que Deus nos dá? Nós moramos em uma cidade incrível, com certeza com muitas coisas a serem melhor administradas aqui e ali, com melhores coisas a serem cuidadas aqui e lá, mas que cidade incrível nós vivemos. É uma cidade muito especial. Quando você olha o ranking das cidades, das melhores cidades para se morar, nós estamos dentro desse ranking, dentro das 10 melhores cidades do nosso país para se morar. Queira ter algum tipo de manipulação ou não nesta questão, a pergunta é, quantas vezes você tem desfrutado da vida que Deus tem te dado na cidade onde você está inserido? Quantas vezes o seu coração é pego diante das circunstâncias, agradecendo a Deus por ter o privilégio de viver em uma cidade como esta, ou então de desfrutar de uma igreja como esta? O descontentamento, a falta de contentamento está presente em todos nós seres humanos desde o Éden. Este fato é fundamental para compreendermos que o contentamento não tem a ver primeiramente ou somente com os aspectos de algo externo, ou da condição que nos cerca, ou do que temos ou deixamos de ter. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, onde tinham tudo que precisavam. Não havia nada que lhes fazia falta, mas exatamente naquela situação de um paraíso maravilhoso e de tudo que eles precisavam e muito mais, eles se encontram ou acabam se deparando com um descontentamento. Quando Satanás começa a conversar com Eva, nós conhecemos a história na narrativa ali de Gênesis, do capítulo 1 ao 3, leia a criação e depois como isso acontece no capítulo 3, e nós percebemos que Satanás começa a distorcer a palavra de Deus, a distorcer a verdade, e com essa distorção da verdade, o que acontece? Aquilo que antes era um desfrute, aquilo que antes era uma vida saudável, que tinha tudo, e que esse bom Deus não negava nada de bom para os seus filhos, agora pode começar a ser diferente. Eva, instruída pela palavra de Deus, rebate a primeira palavra de Satanás. Primeiro Satanás diz, para ela o quê? O que o diabo falou? Olha, você não pode comer de nenhuma das árvores que tem no jardim, e ela rebate com a palavra. Não, o Senhor disse que eu posso comer de todas, eu só não posso comer de uma. É isso que o Senhor me diz. E enquanto ela fica com a verdade da palavra de Deus e ela rebate a mentira que é dita, a mentira que ela sente com a verdade da palavra de Deus, ela está protegida pela verdade. Ela está protegida pela verdade de um Deus criador. Perceba Gênesis 1 e 2. Um Deus que cria todas as coisas com as suas palavras. Um Deus que cria tudo de forma bela e maravilhosa e cria o ser humano e o coloca ali para desfrutar da presença dele e de tudo que ele criou. Nada lhes faltava. Tudo que podia ter de melhor eles tinham. A presença constante de Deus e tudo que Deus tinha criado de maravilhoso para o seu desfrute. Mas quando nós questionamos quem Deus é, quando nós nos esquecemos do bom Pai, do bom Deus que nos criou, nós começamos a tentar, como tateando, encontrar satisfação em alguma coisa. Quantas vezes, inquietos e insatisfeitos, nós ficamos rolando as nossas redes sociais, tentando encontrar um novo estímulo, uma nova novidade que satisfaça o nosso coração. Quantas vezes nós caminhamos por lojas e lojas virtuais ou dentro de um shopping, ou num centro de cidade, ou em uma única loja procurando um artigo, como se aquele artigo pudesse nos satisfazer.
Gente, eu amo tecnologia. Tudo que lança, tudo que vai lançar de tecnologia, meus olhos brilham e eu fico maravilhado e eu coloco ali uma expectativa exagerada de que se eu desfrutasse daquilo, se eu tivesse aquilo, minha vida seria mais fácil, mais leve e etc, etc, etc. Mas quando eu adquiro, quando eu tenho o privilégio de ter aquilo, eu descubro que aquilo era só mais um item, que não pode satisfazer o meu coração. Agora eu não quero trazer para você um peso, você que gosta de moda e gosta de se cuidar, você que gosta de cuidar da sua aparência, você que gosta de se cuidar das roupas, você que gosta de tecnologia, de carro, de casa. O peso não é isso, o peso é o que nós fazemos com isso, é quais são os princípios, quais são os valores que eu negocio para isso. E isso está um pouco antes do gostar. Isso tem a ver aonde eu estou colocando a minha esperança, a minha alegria, a minha satisfação, o meu bem-estar, a minha condição de alegria e paz, ela está em cima de algo que eu posso adquirir, ela está em cima de algo que eu não tenho e gostaria de ter, ou ela está no Senhor? E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala naquela situação, e depois lá em 1 Timóteo, capítulo 2, agora eu me esqueci o versículo, não sei se é 1 ou 2 Timóteo, então não vou tentar. Mas também o apóstolo Paulo nos fala que há contentamento no quê? Na satisfação de se contentar em Deus. A fonte de vida. Há, na verdade, grande lucro em aprender o contentamento. Depois eu acho o versículo e cito na próxima mensagem da série. Agora, será que eu estou contente? Ou será que essas coisas que eu gosto? Ou será que essas expectativas que eu tenho estão roubando de mim tudo aquilo que Deus gostaria de dar? O descontentamento, a falta de contentamento está presente no coração de todos nós, mas, ok, como lidar com isso então? O que fazer diante do descontentamento? Você hoje está triste porque você não tem mais a sua mãe? Sentir-se triste é algo totalmente normal e faz parte da vida cristã. Agora, entregar-se a essa tristeza, ou ter o seu dia dependente de uma tristeza, aí não, aí é diferente. Será que os seus filhos não estão te dando alegria e por isso você está infeliz? Isso também não é o foco para mim e para você como cristãos. Nós precisamos tomar cuidado. Vivemos em um mundo descontente, onde a indústria do entretenimento cresce a cada dia mais. E por melhor que se faça o entretenimento e por mais que se adquira, o coração continua descontente. Essa não é uma característica exaustiva dessa geração, pois embora o pecado encontre novas formas de nos seduzir em cada fase, em cada era, na verdade esse é um problema de essência que está dentro do nosso coração. O inimigo das nossas almas continua a nos sugerir, assim como no Éden, que nós realmente não temos tudo o que precisamos, falta só um pouquinho mais. Foi perguntado para um trilionário o que era necessário para ele satisfazer-se com as suas riquezas, e ele respondeu: só um pouquinho mais. Assim eu e você também queremos um pouquinho mais. Uma esposa mais assim, um esposo mais assim, um filho mais assim, um trabalho mais assim, uma igreja mais assim, um pastor mais assim, uma sociedade mais assim, o assado. Será que eu e você, como no Éden, temos o privilégio de nos voltar? Será que há algo melhor e maior lá fora do que o que já é possível desfrutado dentro de nós com Deus nas nossas vidas? Quantos de nós temos sido vítimas destes pensamentos mentirosos? E eu peço para passar a próxima projeção, e eu quero te dar aí, à luz da palavra de Deus, compartilhar com você a palavra de Deus, que nos dá um passo em rumo ao contentamento. O primeiro passo, rumo ao contentamento, está claro em Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Entender o versículo 13, excluindo o versículo 4, que é uma sequência, é um perigo, é uma desgraça para nós. Cresça em comunhão com o único que satisfaz. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento terrível de desconforto, de perda, de perseguição, de prisão, de tudo que se pode ter para uma vida de descontentamento. E exatamente em meio a uma vida de circunstâncias desconfortáveis, ele não morava entre as melhores cidades do país. Ele não estava entre uma das melhores igrejas da cidade. Pode me chamar de orgulhoso, mas sim, acho que a nossa cidade é uma das melhores e acho também que a nossa igreja é uma das melhores. Ensinamos a palavra e oramos e temos uma comunhão e temos um amor incrível entre nós. Louvado seja Deus, mas mesmo assim meu coração se sente descontente às vezes, com a cidade, com a igreja, comigo, com você, porque o meu descontentamento
está na essência de um relacionamento com Deus. Cresça em comunhão com o único que satisfaz. Quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Senhor, escreve essa palavra, diz essa palavra, alegre-se no Senhor, de novo ele diz, 2 vezes no mesmo versículo. É uma ordem, mas não é uma ordem para ser um peso para você. Não é uma ordem para ser mais um fardo para você carregar por causa do filho que você tem, por causa da filha que você tem, por causa do emprego que você tem, por causa do coração que você tem, por causa da aparência que você tem, porque você tem muito pelo no corpo ou tem pouco pelo, porque você é mais gordinho, porque você é mais magrinho, porque você tem muito dinheiro ou porque está com pouco dinheiro, muito dinheiro difícil de administrar, pouco dinheiro. Nada disso. É aqui, a essência. Alegre-se no Senhor, novamente te digo, alegre-se no Senhor. O apóstolo Paulo, que aprendeu o contentamento, nos dá um passo incrível, inspirado por Deus. O nosso contentamento está em Deus. Então, se hoje você não vive o Dia das Mães como pai, ou como mãe, ou como filho, ou em qualquer outra área da sua vida, hoje não é o melhor dia para você, eu quero lembrá-lo pela palavra de Deus de uma coisa: é possível alegria no Senhor. A alegria, ela gera esse contentamento, mas somente a alegria do Senhor. Contentamento é fruto de comunhão com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por quaisquer circunstâncias, e então sou fortalecido a viver a alegria sobrenatural de Deus em minha vida e através da minha vida. A palavra de Deus chega a alguém, ou algum coração descontente em alguma área? Será que o inimigo tem conseguido fazer com que você olhe para tudo e não veja mais brilho, não veja mais alegria? E você está olhando para um ponto que você ainda não desfruta daquilo que você anseia desfrutar, e por causa deste ponto você tem deixado de olhar e desfrutar de todo o restante que tem na sua vida? A palavra de Deus vem para mim e para você no canto da minha vida, na área da sua vida, para nos dizer, para nos lembrar de que é possível alegria no Senhor. É possível alegria no Senhor. Renove o seu relacionamento com Deus, cresça no relacionamento com Deus à luz da palavra de Deus e viva essa alegria sobrenatural que é acima das circunstâncias. E você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, que aprendeu contentamento. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, que você se alegra no Senhor. Cante para a sua alma, pregue para a tua alma, ore ao Senhor. Tu és a minha alegria, tu és a minha porção, como o rei Davi fazia. E nós vemos em Salmos. Troque a mentira pela verdade. É o próximo passo diário para aprender o contentamento. Troque a inquietação por oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, da ação de graça, apresentar tudo diante de Deus. E então nós vamos trocar a inquietação por oração, porque contentamento é fruto de comunhão com Deus. Se falta contentamento é porque eu estou tendo comunhão, eu estou gastando as minhas emoções, eu estou gastando o meu pensamento, o meu arrazoar, os meus sentimentos nas circunstâncias, ao invés de gastá-los na presença de Deus. Se você é como eu, que às vezes precisa caminhar para se concentrar, levante mais cedo e vai caminhar e ore. Se você também é como eu, que se distrai, pega um caderno, pega o computador, o celular e digite uma oração. Mas coloque diante de Deus a sua tristeza, a sua raiva, a sua inquietação, a sua frustração, mas pregue para a tua alma a verdade, que também Filipenses 4 nos ensina lá no versículo 8, a andar pela verdade. E é o próximo ponto que eu quero caminhar e fechar este tema, esse assunto de hoje, depois a gente continua numa próxima oportunidade. Mais um passo, concentre-se na verdade. Se Eva tivesse concentrado-se na verdade do que a palavra de Deus disse para ela, de que Deus não negava nenhum bem, e de que Deus a ama, ela não teria comido do fruto proibido, ela não teria esquecido-se de todas as outras coisas boas que Deus deu, e olhar para aquela que Deus disse que não era bom. Que o Senhor troque no meu coração e no seu coração as mentiras que propõem para você satisfação, e que eu e você possamos confiar no caráter de Deus, na bondade de Deus, que nos satisfaz plenamente, independente das circunstâncias. Filipenses 4:8, concentre-se em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, admirável, excelente e digno de louvor. Que estas 8 palavrinhas enchem o seu coração e meu coração como uma peneira, que todas as vezes que os nossos pensamentos e sentimentos estiverem se perdendo, tentando encontrar alegria fora de Deus, possa voltar-se para Deus. Contentamento é fruto de reconhecer a mentira e concentrar-se na verdade. A verdade é que Deus
é suficiente para mim e para você. Independente se hoje você tem a sua mãe ou não, independente de como é a sua mãe, independente de como são os seus filhos ou o seu filho, independente se você teve o privilégio de ser mãe ou não, você não precisa ser mãe para ser feliz. Você não precisa ser uma mãe bem-sucedida na sua perspectiva para ser feliz. Eu e você não precisamos de nada que este mundo nos dá ou nos tira para ser feliz. Nós só precisamos da verdade, de que em Deus nós temos tudo o que precisamos para ser feliz e desfrutar da presença dEle. Amém? Troquemos a mentira pela verdade. Troquemos a inquietação e a insatisfação por comunhão com Deus, oração, súplica e derramar as nossas almas diante de Deus. E então sejamos um povo feliz, que anuncia a esperança para um mundo infeliz, de um Deus que nos faz de fato felizes. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça que nos encontrou por Jesus Cristo. Quando nós estávamos separados do Senhor por causa do nosso pecado, fomos encontrados novamente por este amor. Este amor que nos leva à verdade, este amor que nos ensina o contentamento e que nos lembra que não são as circunstâncias, nem as situações, nem os títulos que temos ou perdemos, ou quaisquer outras coisas que nos dá alegria, e sim o Senhor. Ensina-nos a alegrarmos no Senhor como o Senhor nos ordenou através do apóstolo Paulo. E que todas as vezes que a nossa alma e o nosso coração tentar encontrar alegria fora disso, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a orar e sermos então capacitados de forma sobrenatural pelo Senhor, a termos um relacionamento, a termos uma amizade e desfrutarmos deste amor que nos preenche, deste amor que nos satisfaz, que nos ensina o contentamento, que é grande fonte de lucro. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por ter rompido a história e nos encontrar acima de títulos, de dias festivos ou de quaisquer outras coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém.